Você sente que algo está travando sua vida e não consegue explicar o quê? Você acorda cansado mesmo tendo dormido bem? Seus projetos emperram sem motivo aparente? As pessoas ao seu redor parecem ter raiva de você sem explicação? Meu filho, minha filha, isso tem nome. São ataques espirituais invisíveis. Inveja, feitiçaria, fofoca, forças das trevas que trabalham contra você enquanto você dorme. Trabalha, vive. Hoje eu vou compartilhar com você um segredo que guardo há anos, algo que só ensino para meus filhos espirituais mais próximos. Um salmo tão poderoso que quando você ora com ele, as forças do mal tremem. É o Salmo 35, a oração de guerra de Davi contra seus inimigos invisíveis. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que me combatem. Você está sentindo isso agora? Esse peso no peito, essa sensação de que alguém está trabalhando contra você? Não é paranoia, meu querido. É discernimento espiritual. Deus está abrindo seus olhos para você ver o que acontece no mundo invisível. Quantas vezes você já pensou, por que tudo dá errado na minha vida? A resposta está aqui. Olha, eu quero que você saiba uma coisa. Se você chegou até este vídeo hoje, não foi por acaso. Foi Deus mesmo que te trouxe aqui. Ele viu sua necessidade, viu seu clamor silencioso, viu suas lágrimas derramadas no travesseiro quando ninguém estava vendo. E hoje, Ele quer te ensinar como se defender. A inveja é como um veneno que contamina tudo ao seu redor. Quando alguém te inveja, essa pessoa libera energia negativa contra a sua vida. E você sabe o que acontece? Suas conquistas começam a desmoronar, seus relacionamentos ficam conturbados, seu dinheiro some sem explicação, sua saúde fica abalada. Mas hoje isso muda. Hoje você vai aprender a usar a arma mais poderosa que existe, a Palavra de Deus. O Salmo 35 não é apenas uma oração, é uma declaração de guerra contra as trevas. É uma blindagem espiritual que vai proteger você e toda a sua família. Eu quero que você pare agora e sinta a presença de Deus neste momento. Sente essa paz que está descendo sobre você. É o Espírito Santo confirmando que esta palavra é para você. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, chegou a hora de você ser livre. Você já reparou como algumas pessoas conseguem te tirar do sério só de olhar para você? Como certas conversas te deixam drenado de energia? Como depois de estar com determinadas pessoas você se sente pesado, triste, sem vontade de nada? Isso não é normal, meu querido. Isso são transferências espirituais negativas. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que quando você ora o Salmo 35 com fé e autoridade, você cria uma barreira de fogo ao seu redor. Os demônios não conseguem te tocar. A inveja volta para quem enviou. A fofoca se cala. A feitiçaria perde o poder. Hoje eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo me contando de qual estado do Brasil você está me ouvindo, porque eu quero orar especificamente por cada região do nosso país. Quero que o poder de Deus alcance você onde você estiver. E tem mais. Se você está passando por uma situação específica de inveja, de ataques espirituais, eu quero que você tenha coragem de escrever nos comentários. Não precisa dar detalhes, pode ser só: estou precisando dessa oração, ou ore por mim. Porque quando a gente se une em oração, o poder se multiplica. Meu filho, minha filha, chegou a hora de você parar de ser vítima e começar a ser vencedor. Chegou a hora de você entender que você não nasceu para viver debaixo de maldição. Você nasceu para ser próspero, saudável, feliz, abençoado. E hoje, através desta oração, Deus vai restaurar tudo o que foi roubado de você. Agora eu vou te contar a história por trás do Salmo 35, porque você precisa entender o poder que está nas suas mãos. Davi era perseguido, caluniado, tinha inimigos que tramavam contra ele nas sombras. Pessoas que ele considerava amigas viraram as costas, espalharam mentiras, tentaram destruir sua reputação. Você conhece essa história, não conhece? E foi neste momento de maior angústia que Deus inspirou Davi a escrever esta oração de guerra. Confundam-se e envergonhem-se os que procuram a minha vida. Tornem atrás
e sejam confundidos os que intentam o meu mal. Estas não são apenas palavras, meu querido. São decretos proféticos que atravessam o tempo e chegam até você hoje. Pai Celestial, eu declaro sobre a vida de quem está me ouvindo neste momento, que toda inveja lançada contra esta pessoa volte 7 vezes contra quem enviou. Em nome de Jesus, eu quebro toda obra de feitiçaria, todo trabalho de macumba, toda amarração que foi feita contra esta vida preciosa. Você sabe por que o inimigo usa a inveja como arma principal? Porque ela é silenciosa, invisível, mas devastadora. A pessoa invejosa não precisa fazer nada fisicamente contra você. O sentimento dela já libera forças espirituais negativas. E você começa a sentir os efeitos: dor de cabeça constante, insônia, pesadelos, discussões em casa sem motivo, dinheiro que some, oportunidades que se fecham. Mas eu tenho uma revelação para você. No versículo 4 do Salmo 35 está escrito: sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os acossasse. Você entende o que isso significa? Quando você ora este salmo, Deus envia seus anjos guerreiros para lutar por você. Seus inimigos se tornam como palha que o vento leva embora. Senhor Jesus, neste momento eu decreto que todo feitiço volta para quem fez, toda inveja se desfaz, toda fofoca se cala. Que os anjos do Senhor cerquem esta pessoa que está orando comigo agora. Que uma muralha de fogo seja levantada ao redor da vida dela, da família dela, dos negócios dela. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem prosperar mesmo enfrentando dificuldades, enquanto outras vivem sempre lutando? A diferença está na cobertura espiritual. Quando você tem a proteção de Deus, quando você sabe como usar as armas espirituais corretas, você se torna intocável. O versículo 10 deste salmo diz: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Você está ouvindo isso? Deus é especialista em livrar o fraco das mãos do forte. Não importa quão poderosa seja a pessoa que está trabalhando contra você, Deus é mais poderoso. Eu declaro sobre sua vida agora: toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Toda palavra de maldição proferida contra você se quebra e volta para a boca de quem falou. Toda oração de macumbeiro, todo trabalho de terreiro, toda simpatia feita para prejudicar você, perde o poder neste momento. Sabe o que mais me impressiona no Salmo 35? É que Davi não pede apenas proteção, ele pede justiça divina. No versículo 6 ele ora: seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Isso significa que quem planta mal na sua vida vai colher tempestade na vida dele. Você precisa entender uma coisa: você não nasceu para viver aceitando qualquer coisa. Você tem autoridade espiritual. Você é filho de Deus. Você tem o sangue de Jesus te cobrindo. Você tem o poder do Espírito Santo habitando em você. Então, por que você aceita ser pisoteado, humilhado, bloqueado espiritualmente? Pai, eu quebro toda a maldição hereditária que veio através das gerações passadas. Quebro toda a palavra de morte, toda sentença de fracasso, toda profecia de desgraça que foi decretada contra esta família. Que a bênção de Abraão, Isaque e Jacó seja derramada sobre esta casa. Agora eu quero que você repita comigo esta declaração profética: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo feitiço volta para quem fez. Toda inveja se quebra. Toda fofoca se cala. Eu estou debaixo da proteção do Altíssimo. E tem uma coisa que eu quero te pedir. Se você está sentindo alívio enquanto ouve esta oração, se está sentindo uma paz descendo sobre você, deixa um amém nos comentários. Porque isso é sinal de que Deus está operando na sua vida neste exato momento. Agora chegou a hora da guerra espiritual mais intensa. Eu vou orar com você contra toda a força de inveja e feitiçaria que está operando contra a sua vida. E quero que você sinta cada palavra penetrando no mundo espiritual como espadas de fogo.
Senhor Jesus, eu declaro guerra contra toda inveja que está sugando a energia desta pessoa, contra todo o olho gordo que está secando as bênçãos dela. Em nome de Jesus, eu quebro todo feitiço, todo trabalho, toda amarração que foi feita para impedir o progresso, para bloquear o amor, para trazer enfermidade, para espalhar discórdia na família. Você sabe o que mais dói no coração de Deus? É ver seus filhos sofrendo por causa da maldade alheia. Ver você acordando cansado todos os dias, brigando em casa por qualquer coisa, vendo o dinheiro sumir sem explicação, sentindo dores no corpo que médico nenhum descobre a causa. Isso não é normal, meu querido. Isso é ataque espiritual. Levantem-se as testemunhas falsas, perguntam-me o que não sei, pagam-me mal por bem, desolação à minha alma. Salmo 35, 11, 12. Davi conhecia essa dor. A dor de ser traído por quem você confiava. A dor de ver mentiras sendo espalhadas sobre você. A dor de ser atacado por quem deveria te proteger. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que existe uma saída. Uma forma de quebrar definitivamente esses ciclos de ataque. E não é só esta oração. Precisa de constância, de direção, de um caminho estruturado para sua libertação completa. Por isso, junto com minha equipe de intercessores, criamos algo especial. Uma corrente espiritual de 21 dias. 21 dias de salmos específicos, orações direcionadas e passos práticos para quem realmente quer ver mudança, de verdade, na vida espiritual e dentro de casa. Eu decreto sobre você agora, toda bruxaria feita com seu nome, com sua foto, com algo seu, perde o poder. Todo boneco de macumba queima no fogo do Espírito Santo. Toda simpatia para separar seu casamento se desfaz. Todo trabalho para bloquear seu dinheiro se quebra neste momento. Você sabe por que 21 dias? Porque a Bíblia fala que Daniel orou 21 dias até receber a resposta do anjo. Porque é o tempo que sua mente precisa para formar novos hábitos espirituais. Porque é o período que demônios levam para soltar completamente suas garras da sua vida. Esta corrente não é só mais um material. São salmos que foram testados na vida de centenas de pessoas. Orações que realmente funcionam contra inveja, olho gordo, fofoca, feitiçaria, bloqueios financeiros, enfermidades espirituais, brigas familiares sem motivo. Pai Celestial, eu tomo autoridade sobre todo espírito de inveja que está operando contra quem está me ouvindo. Espíritos que causam dor de cabeça, insônia, depressão, ansiedade, pânico. Em nome de Jesus, saiam agora. Não tem mais lugar na vida desta pessoa. Se você está cansado de viver na defensiva, se está cansado de sempre acontecer algo errado quando as coisas começam a dar certo, se está cansado de ver outras pessoas prosperarem enquanto você luta para sobreviver, então essa corrente é para você. Dentro dela você vai encontrar salmos específicos para cada tipo de ataque, orações de blindagem familiar, decretos proféticos para reverter maldições, passos práticos para manter sua casa protegida espiritualmente e muito mais. Não se alegrem de mim os meus inimigos. Aos que me odeiam sem causa não pisquem os olhos. Salmo 35, 19. Sabe o que isso significa? Que seus inimigos espirituais não vão ter motivo para comemorar sobre sua vida, porque você vai virar o jogo. Eu vou ser honesto com você. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Você pode ficar anos sofrendo os mesmos ataques se não aprender como se defender corretamente. A corrente espiritual de 21 dias está disponível para quem quiser começar hoje mesmo. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se você sentir paz e convicção no coração, siga em frente. Estamos caminhando juntos nesta jornada de libertação. Senhor, eu peço que abra os olhos espirituais de quem precisa desta ajuda. Que tire todo o orgulho, toda resistência, todo medo. Que esta pessoa entenda que pedir ajuda é sinal de sabedoria, não de fraqueza.
Neste momento eu decreto que toda maldição volta 7 vezes contra quem enviou. Todo feitiço se quebra, toda inveja murcha, todo trabalho de macumbaria perde o efeito. Os demônios fogem aterrorizados quando ouvem o nome de Jesus sendo proclamado com autoridade sobre sua vida. Agora, eu vou orar especificamente contra algo que destrói mais vidas do que qualquer feitiçaria: a fofoca. Essas línguas venenosas que se levantam para destruir sua reputação, para manchar seu nome, para espalhar mentiras sobre você e sua família. Senhor Jesus, eu tomo autoridade sobre toda língua que está falando mal de quem me ouve agora. Toda palavra de destruição, toda calúnia, toda mentira inventada para prejudicar esta pessoa. Em nome de Jesus, eu calo essas bocas, que elas se fechem e não consigam mais pronunciar o nome desta pessoa para o mal. Você sabe como funciona a fofoca no mundo espiritual? Cada palavra negativa falada sobre você libera demônios para trabalhar contra a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando alguém fala mal de você, está literalmente decretando morte sobre seus projetos, seus relacionamentos, seus sonhos. Falam coisas vãs, cada um com o seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Salmo 12:2. Davi conhecia bem esses ataques verbais. Pessoas de coração duplo, que na sua frente sorriem, mas por trás inventam histórias, distorcem suas palavras, criam situações para te prejudicar. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Toda fofoca que está circulando sobre você vai se voltar contra quem espalhou. Toda mentira inventada vai ser desmascarada. Toda calúnia vai ser transformada em bênção sobre sua vida. Pai Celestial, eu levanto um muro de fogo ao redor da reputação desta pessoa, que nenhuma palavra de destruição consiga penetrar. Que toda conversa maldosa sobre ela se transforme em confusão na boca de quem fala. Que essas pessoas se enrolem na própria língua e sejam expostas publicamente. Você já percebeu como certas pessoas conseguem inventar histórias sobre você que nem você sabia que tinha vivido? Como elas distorcem uma situação simples e transformam em escândalo? Isso não é coincidência, meu querido. São demônios de fofoca operando através dessas pessoas. Mas sabe o que mais me alegra? É saber que quando você ora o Salmo 35 contra esses ataques verbais, Deus coloca confusão na mente dos seus caluniadores. Eles começam a se contradizer, a esquecer as mentiras que inventaram, a serem desmascarados diante de todos. Sejam confundidos e cobertos de vergonha os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Salmo 35:26. Este é um decreto profético poderoso. Quem se alegra com sua queda vai experimentar vergonha pública. Eu declaro sobre você agora: toda reunião secreta para falar mal de você se desfaz em briga. Todo grupo de WhatsApp criado para te destruir vira confusão. Toda conversa de esquina sobre você se volta contra quem começou. Em nome de Jesus, que a verdade seja revelada e que sua inocência seja provada. E tem uma coisa que eu quero te pedir. Deixe seu nome aqui nos comentários para que eu possa incluir você na nossa corrente de oração. Quando falamos o nome de uma pessoa em oração, o poder se multiplica. Deus conhece você pelo nome, e quando oramos especificamente, os resultados são mais rápidos. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que vence a fofoca e uma que é destruída por ela? A primeira sabe como orar, a segunda fica só sofrendo. A primeira usa as armas espirituais corretas, a segunda tenta se defender com armas carnais. Senhor, eu peço que coloque anjos guardiões na boca de todos que conhecem esta pessoa. Que só saiam palavras de bênção, de proteção, de exaltação. Que quando alguém tentar falar mal, sinta um aperto no peito, um nó na garganta, uma convicção no coração. O Senhor não permitirá que a alma do justo padeça fome, mas a cobiça dos ímpios repelirá. Provérbios 10:3. Você entende isso?
Deus não vai deixar você morrer de fome por causa da fofoca alheia. Suas oportunidades vão se multiplicar. Seus negócios vão prosperar. Sua família vai ser abençoada. Eu decreto que toda palavra falsa falada contra você seja jogada de volta na face de quem falou. Que toda mentira inventada se torne pesadelo na vida do mentiroso. Que toda calúnia se transforme em maldição sobre a família de quem caluniou. E você que está sendo usado pelo inimigo para falar mal dos outros, para espalhar fofoca, para inventar histórias, eu te exorto em nome de Jesus. Pare agora. Porque todo o mal que você deseja para o próximo vai se multiplicar na sua própria vida. A boca que fala mal hoje vai chorar amanhã. Pai, eu coloco um selo de proteção na reputação de quem está orando comigo. Que sua honra seja restaurada, que sua dignidade seja exaltada, que seu nome seja limpo de toda sujeira que tentaram jogar. Que todas as portas que foram fechadas por causa da fofoca se abram novamente, maiores e melhores do que antes. Agora eu vou orar contra algo que atinge diretamente seu corpo e seu bolso. As enfermidades e bloqueios financeiros causados pela inveja. Porque quando alguém te inveja profundamente, essa energia negativa ataca primeiro sua saúde e sua prosperidade. Senhor Jesus, eu declaro cura total sobre o corpo de quem está me ouvindo. Toda dor de cabeça constante causada por inveja, saia agora. Toda insônia provocada por ataques espirituais, seja quebrada. Todo cansaço inexplicável, toda fraqueza no corpo, toda doença que os médicos não conseguem diagnosticar, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Você já reparou que certas enfermidades atacam você sempre quando as coisas começam a dar certo? Quando você está prestes a ser promovido, quando um negócio está para decolar, quando um relacionamento está florescendo. Isso não é coincidência, meu querido. São demônios de enfermidade enviados através da inveja alheia. Cenará as feridas dos quebrantados de coração e lhes atará as suas chagas. Salmo 147, 3. Deus é especialista em curar não apenas o corpo, mas também as feridas da alma. Aquela tristeza profunda que você sente, aquela angústia no peito, aquele desânimo que chega do nada. Tudo isso pode ser resultado de ataques espirituais. Pai Celestial, eu quebro todo bloqueio financeiro colocado sobre a vida desta pessoa. Toda a amarração feita para impedir que o dinheiro chegue até ela. Todo o trabalho espiritual feito para secar as fontes de renda, para afastar os clientes, para fechar as oportunidades. Sabe por que o dinheiro some da sua vida sem explicação? Porque sempre na hora que você mais precisa aparecem despesas inesperadas. Porque seus negócios não prosperam como deveriam? Porque existe uma guerra espiritual contra a sua prosperidade. Pessoas invejosas que não suportam ver você crescer. Mas eu tenho uma revelação poderosa para você. No Salmo 35, 27 está escrito: Exultem e alegrem-se os que desejam a minha justiça, e digam continuamente: Seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Você leu isso? Deus se deleita na sua prosperidade. Eu decreto sobre você agora. Todo encosto financeiro sai da sua vida. Todo demônio que estava bebendo o seu suor, comendo o seu pão, gastando o seu dinheiro, vai embora agora. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de pobreza, de miséria, de dificuldade financeira. De qual estado você está me ouvindo? Porque eu quero que você saiba que o poder de Deus não tem limite geográfico. Seja lá onde você estiver, no Nordeste sofrendo com a seca financeira, no Sul lutando para manter o negócio, no Sudeste enfrentando o desemprego, no Norte batalhando para sustentar a família, Deus vai abrir as janelas dos céus sobre você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Esta não é apenas uma promessa bonita, é um decreto profético sobre sua vida. Quando você está debaixo da proteção do pastor, a falta não pode chegar perto de você. Senhor, eu ordeno que toda fonte de renda que foi secada pela inveja seja restaurada multiplicada por 7. Que todo cliente que foi afastado volte trazendo outros. Que toda oportunidade que foi bloqueada se abra maior do que antes.
Que o dinheiro que foi roubado espiritualmente seja devolvido com juros. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa pobre? Não é só trabalho, não é só estudo, não é só esforço. É cobertura espiritual. A pessoa próspera tem a bênção de Deus operando na vida dela. A pessoa pobre vive debaixo de maldição financeira. Eu quebro toda a maldição de pobreza que veio através das gerações da sua família. Toda a palavra falada pelos seus antepassados como dinheiro não dá em árvore. Rico só fica rico pisando nos pobres. Deus quer que você seja pobre para ser humilde. Essas palavras criaram bloqueios espirituais na sua linhagem. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Pare de se preocupar com dinheiro. Pare de perder o sono pensando em como vai pagar as contas. Deus tem cuidado de você. Ele vai prover tudo o que você precisa. Pai, eu decreto que esta pessoa vai prosperar na saúde, assim como prospera na alma. Que toda enfermidade causada por estresse financeiro seja curada. Que toda depressão causada por falta de dinheiro seja quebrada. Que toda ansiedade provocada por dívidas seja substituída pela paz que excede todo entendimento. E tem mais. Eu declaro que você vai ser testemunha viva do poder de Deus. Que sua transformação financeira vai ser tão radical que as pessoas vão perguntar o que aconteceu na sua vida. E você vai ter a oportunidade de dar glória a Deus e testemunhar do seu poder. Em nome de Jesus eu decreto: suas contas estão pagas, suas dívidas estão quitadas, suas necessidades estão supridas, seus sonhos estão realizados, sua família está abençoada, seu futuro está garantido nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Agora chegou a hora de blindar sua família inteira, porque a inveja não ataca só você. Ela vai atrás dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, de todos que você ama. E hoje eu vou orar para que uma muralha de fogo seja levantada ao redor de toda a sua casa. Senhor Jesus, eu declaro proteção total sobre os filhos de quem está me ouvindo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, não importa a idade. Que nenhum olho gordo consiga tocar neles. Que nenhuma inveja consiga prejudicar o futuro deles. Que nenhuma fofoca consiga manchar a reputação deles. Você já percebeu que quando alguém te inveja muito, seus filhos começam a adoecer sem motivo? Começam a ter pesadelos, ficam rebeldes, têm problemas na escola, se envolvem com más companhias? Isso não é fase, meu querido. São ataques espirituais direcionados contra a sua descendência. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127:4. Seus filhos são flechas nas suas mãos. E quando o inimigo quer te atingir, ele mira nas suas flechas. Ele sabe que se conseguir destruir seus filhos, vai destruir seu coração. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Toda a maldição lançada contra seus filhos está quebrada agora. Todo o trabalho espiritual feito para prejudicar o futuro deles está desfeito. Em nome de Jesus, eu decreto que seus filhos são intocáveis. Pai Celestial, eu coloco o sangue de Jesus sobre cada filho desta família, sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre os sonhos deles, sobre os relacionamentos deles. Que anjos guerreiros acompanhem cada um deles aonde quer que vão. E tem algo que eu preciso te falar sobre seu casamento. Quantas brigas vocês têm tido por qualquer bobagem? Quantas discussões começam do nada e escalam até vocês falarem coisas que machucam? Quantas vezes você e seu cônjuge se estranham sem saber por quê? Isso são demônios de discórdia operando na sua casa. Melhor é morar num canto do eirado do que numa casa espaçosa com a mulher rixosa. Provérbios 21:9. Mas sabe o que Deus me mostrou? Que muitas vezes não é sua esposa que está rixosa, não é seu marido que está impossível. São espíritos de confusão colocados na sua casa através da inveja alheia. Senhor, eu quebro todo o trabalho espiritual feito para separar este casal. Todo feitiço para trazer outra pessoa para o meio do relacionamento. Toda amarração para esfriar o amor entre eles. Que o fogo da paixão seja reacendido, que a cumplicidade seja restaurada, que a paz volte a reinar neste lar.
Você sabe por que algumas famílias vivem sempre em guerra, sempre brigando, nunca têm paz em casa? Porque existe uma maldição hereditária operando. Palavras faladas pelos antepassados que criaram padrões de destruição que se repetem de geração em geração. Eu quebro agora toda maldição hereditária sobre sua linhagem familiar. Toda palavra de separação, todo decreto de fracasso, toda profecia de desgraça que foi falada sobre sua família pelos seus bisavós, avós, pais. Em nome de Jesus, essas palavras perdem o poder agora. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti nas suas gerações, por aliança perpétua. Gênesis 17:7. Você entende isso? A aliança de Deus não é só com você, é com toda a sua descendência. Seus filhos, seus netos, suas gerações futuras estão debaixo da proteção divina. Pai, eu decreto que esta casa se torna um santuário. Que todo demônio que tentar entrar seja expulso na porta. Que toda energia negativa que tentar penetrar seja barrada pelo poder do Espírito Santo. Que anjos montem guarda em cada cômodo desta casa. E para você que é mãe solteira, que está criando seus filhos sozinha, Deus é o pai que eles precisam. Ele vai suprir toda a ausência, vai preencher todo o vazio, vai proteger onde você não consegue chegar. Seus filhos não vão crescer revoltados, vão crescer abençoados. Para você que é pai de família, que carrega o peso da responsabilidade nos ombros, Deus é seu ajudador. Ele vai abrir portas que homem nenhum pode fechar. Vai dar sabedoria para educar seus filhos. Vai dar força para sustentar sua família. Vai dar autoridade espiritual para proteger seu lar. Quanto ao que passa, seus passos não vacilarão. Provérbios 4:12. Esta é uma promessa para cada membro da sua família, que nenhum deles tropece no caminho, que nenhum deles se desvie da verdade, que todos caminhem na bênção preparada por Deus. Senhor, eu peço que coloque uma cerca de proteção ao redor desta família. Que quando alguém olhar com inveja, esse olhar se volte contra quem olhou. Que quando alguém falar mal desta família, essa palavra se volte contra quem falou. Que quando alguém tentar fazer mal, esse mal se multiplique na vida de quem tentou. E eu declaro sobre sua casa: este é um lar abençoado, uma família próspera, filhos obedientes, cônjuge amoroso, pais honrados, futuro garantido nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora da restauração total. Tudo o que foi roubado da sua vida através da inveja, feitiçaria e fofoca, Deus vai devolver multiplicado por 7. Esta é a hora da sua virada, da sua vitória, do seu triunfo completo sobre as forças das trevas. Senhor Jesus, eu decreto restauração total sobre esta vida preciosa. Que toda oportunidade perdida por causa da inveja volte maior do que antes. Que todo relacionamento destruído pela fofoca seja restaurado com mais amor. Que toda saúde roubada pela feitiçaria seja devolvida com mais vigor. Que toda prosperidade bloqueada seja liberada multiplicada. E restituir-vos-ei os anos que consumiu o gafanhoto. Joel 2:25. Esta é uma promessa poderosa de Deus para você. Não importa quantos anos você perdeu sofrendo ataques espirituais. Não importa quanto tempo desperdiçou lutando contra forças invisíveis. Deus vai restituir tudo em um dia. Você sabe o que mais me emociona neste versículo? É que Deus não fala apenas em devolver. Ele fala em restituir. Restituir significa devolver com juros, com multiplicação, com abundância. O que você perdeu por 1, Deus vai devolver por 10. Pai Celestial, eu declaro que esta pessoa vai ser testemunha viva do seu poder restaurador. Que sua transformação vai ser tão radical que até os inimigos vão ter que reconhecer que foi Deus quem operou. Que sua vitória vai ser tão completa que vai servir de exemplo para outros que estão passando pela mesma luta. Hoje você está experimentando o que Davi experimentou quando escreveu o versículo 9 do Salmo 35. E a minha alma se alegrará no Senhor, regozije-se na sua salvação.
Sua alma está se alegrando neste momento porque você sente que a libertação chegou. O alívio está descendo sobre você como um rio. Eu decreto sobre você. Toda porta que foi fechada pela inveja se abre agora. Todo caminho que foi bloqueado pela fofoca se desobstrui agora. Toda fonte que foi secada pela feitiçaria jorra água abundante agora. Em nome de Jesus, você está entrando na sua temporada de restauração. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa restaurada e uma pessoa que continua na luta? A pessoa restaurada entendeu que não precisa mais viver na defensiva. Ela descobriu que é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ela aprendeu a usar a autoridade espiritual que Deus lhe deu. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. Você entende essa promessa? Não é que você nunca mais vai enfrentar ataques. É que você agora sabe como ser livrado de todos eles. Você se tornou especialista em quebrar feitiços, em reverter maldições, em vencer batalhas espirituais. Senhor, eu peço que coloque uma marca de vitória na testa desta pessoa. Que todos que olharem para ela vejam que ela é filha do Rei dos Reis. Que sua presença seja tão forte que os demônios fujam aterrorizados. Que sua autoridade espiritual seja tão real que as pessoas busquem oração com ela. E tem uma coisa profética que eu preciso te falar. Você vai se tornar um instrumento de libertação na mão de Deus. Outras pessoas que estão sofrendo o que você sofreu vão buscar sua ajuda. Você vai orar por elas e elas vão ser libertas. Sua casa vai se tornar um centro de batalha espiritual. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34:17. Esta palavra não é só para você, é através de você. Deus vai usar sua boca para clamar por outros. Vai usar suas mãos para impor sobre os oprimidos. Vai usar sua fé para quebrar grilhões alheios. Eu declaro que você se torna uma pessoa perigosa para o reino das trevas. Quando os demônios ouvirem seu nome, vão tremer. Quando você entrar num ambiente, toda a opressão espiritual vai ter que sair. Você se tornou uma fortaleza ambulante do poder de Deus. Glorificai ao Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Salmo 34:3. Esta vai ser sua atitude daqui para frente. Não mais reclamação, mas glorificação. Não mais lamento, mas exaltação. Não mais medo, mas fé. Não mais derrota, mas vitória constante. Pai, eu decreto que esta pessoa vai prosperar em tudo o que colocar as mãos. Que seus negócios vão florescer. Que sua família vai ser um modelo de felicidade. Que sua saúde vai ser perfeita, que seu futuro vai ser brilhante como o sol do meio-dia. E para aqueles que tramaram contra você, que plantaram maldade na sua vida, eu não decreto maldição. Eu decreto que Deus os converta ou os remova do seu caminho. Que eles reconheçam o erro e peçam perdão, ou que simplesmente desapareçam da sua história. Então dirão entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Salmo 126:2. Essa é a profecia sobre sua vida. As pessoas vão falar das grandes coisas que Deus fez por você. Sua testemunha vai correr às nações. Seu nome vai ser lembrado como exemplo de vitória divina. Em nome de Jesus, eu declaro que você saiu da lama e pisou na rocha. Saiu das trevas e entrou na luz. Saiu da maldição e entrou na bênção. Saiu da derrota e entrou na vitória. Você é mais do que vencedor. Agora eu quero fazer a oração mais importante da sua vida. Porque de nada adianta ser liberto da inveja, da feitiçaria, da fofoca, se você não entregar sua vida completamente para Jesus Cristo. Ele é o único que pode te salvar, o único que pode te proteger eternamente, o único que pode garantir que você nunca mais viva debaixo de maldição. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que você é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Hoje eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu renuncio a todo pecado, a toda prática ocultista, a toda religiosidade vazia que me afastou de você. Se você está me ouvindo
e nunca entregou sua vida verdadeiramente para Jesus, este é o momento mais importante da sua existência. Não é sobre religião, não é sobre denominação, é sobre relacionamento. É sobre reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados, por todas as vezes que busquei ajuda em lugares errados, por todas as vezes que confiei mais em simpatias do que na sua palavra, por todas as vezes que duvidei do seu amor e do seu poder. Me perdoe, Senhor, e me purifique com o seu sangue precioso. Você que está orando comigo agora, abra seu coração completamente. Deixe Jesus entrar na sua vida como Senhor e Salvador, porque só Ele tem poder para quebrar definitivamente toda maldição. Só Ele pode garantir que nenhuma força das trevas jamais volte a te atingir. Espírito Santo, eu te convido para habitar em mim, para me guiar em toda a verdade, para me dar discernimento espiritual, para me ensinar a orar, para me dar autoridade sobre os demônios. Que eu nunca mais precise viver com medo de ataques espirituais, porque tenho Jesus Cristo morando dentro de mim. Pai Celestial, eu entrego minha vida inteira nas suas mãos. Minha família, meus filhos, meus negócios, minha saúde, meu futuro, meus sonhos. Tudo pertence a você agora. Faça comigo e através de mim tudo o que glorifique o seu nome. Que eu seja um instrumento da sua graça e do seu poder. Jesus, eu declaro que você é o meu protetor, o meu defensor, o meu libertador. Quando os inimigos se levantarem contra mim, eu vou correr para você. Quando a inveja tentar me atacar, eu vou me esconder debaixo das suas asas. Quando a feitiçaria tentar me atingir, eu vou me cobrir com o seu sangue. Se você fez esta oração de coração, algo sobrenatural aconteceu agora. Você nasceu de novo. Você se tornou filho de Deus. Você recebeu vida eterna. Os anjos estão celebrando no céu porque mais uma alma foi salva. Você não é mais escravo do medo. Você é livre em Cristo Jesus. Senhor, eu peço que confirme esta decisão no coração de quem orou comigo. Que tire toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Que esta pessoa sinta a certeza da salvação, a paz do perdão, a alegria da vida eterna. Que ela saiba que pertence à família de Deus para sempre. E agora, como nova criatura em Cristo Jesus, você tem autoridade para orar por outros. Você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles sarar. Você pode orar pelos oprimidos e eles serem libertos. Você pode decretar bênçãos e elas se cumprirem, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Jesus, eu peço que faça desta pessoa um guerreiro espiritual, que ela nunca mais aceite viver debaixo de ataque, que ela use a autoridade que você lhe deu para quebrar toda a obra do inimigo, que ela seja sal da terra e luz do mundo onde quer que vá. Que sua casa se torne um lugar de oração, de adoração, de bênção. Que sua família conheça o poder de Deus através do seu testemunho. Que seus vizinhos vejam a diferença que Jesus faz na vida de quem serve de verdade. Que você seja um canal de milagres e prodígios. Pai, eu te agradeço por tudo o que você fez hoje na vida de quem está orando comigo. Por toda libertação, por toda cura, por toda restauração, por toda vitória, mas principalmente te agradeço pela salvação eterna em Cristo Jesus. Que esta pessoa continue buscando seu rosto todos os dias, lendo sua palavra, orando sem cessar, congregando com outros irmãos, crescendo na fé e no conhecimento. Que ela seja fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro sobre você. Você é salvo, liberto, curado, restaurado, próspero, abençoado, vitorioso em Cristo Jesus, para todo o sempre. Amém.